Olá, meus queridos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente muito bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo de hoje, nós vamos continuar o assunto sobre a divindade de Jesus Cristo, né? E hoje nós falaremos um pouco mais sobre sua divindade. Vamos ver alguns aspectos, vamos ver coisas do tipo como concílios, tá bom? E eu te vejo no vídeo daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos, então vamos começar então o assunto sobre a divindade de Jesus. Ora, quando falamos sobre os aspectos principais da divindade de Jesus Cristo, nós temos um assunto bem longo, um assunto um pouco complexo, porque estamos falando da cristologia, é a matéria que estuda sobre Cristo, sobre seu ministério, sobre sua divindade, sobre seus atributos e diversos aspectos. Bom, quando nós falamos da cristandade, falamos de Jesus Cristo, falamos que Jesus é Deus. Nós temos que recorrer a alguns textos bíblicos. Eu tenho certeza que você já assistiu o primeiro vídeo que fala sobre a união hipostática que eu postei. Quando nós entramos dentro da palavra grega, lá em João 1, versículo de número 1, nós temos a palavra grega theos and hologos. E dentro desse conceito, desse sistema de palavras que João ele vai aplicar no seu texto, para o seu conteúdo que ele vai enviar então para as igrejas, ele está dizendo que Jesus, desde o princípio, ele sempre foi Deus, tá? A raiz da palavra verbo, né, no grego, significa a palavra, a razão, o princípio, né? Então, no contexto de João, né, assim por se dizer, ele remonta à ideia judaica que a palavra de Deus é ativa e criadora, tá? E é muito interessante nós olharmos para os evangelhos com essas perspectivas. Por quais motivos? Quando você pega o evangelho de Mateus, por exemplo, você tem no primeiro versículo, no grego, né, escrito por Mateus, aparece a palavra biblos genesion. O que significa essa palavra dentro do conteúdo de Mateus, na visão de Mateus? Significa que Deus está fazendo uma reviravolta na história, né? João ele está agora demonstrando a divindade de Jesus, tá? Que Jesus ele é Deus, tá? No aspecto teológico, ele declara a coexistência eterna de Jesus com o Pai. Então ele começa a mostrar Jesus em conjunto com o Pai sendo Deus. Agora, em segunda mão, ele coloca que Jesus é Senhor, né? Ele vai colocar lá em João 20 e no versículo 28, ele tem Tomé falando, né? Senhor meu e Deus meu. Então ele aplica Jesus mais uma vez na profundidade sendo Deus, tá? Entendimento desse conceito, tá? Filipenses 2:6, que diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, é como se fosse uma canção cristológica. Cristo está sendo exaltado e Cristo está sendo exposto como Deus, colocado acima, né? No texto de Filipenses 2:6, nós temos a palavra morfeteu, que significa forma de Deus, né? Paulo afirma que ele possui a essência divina. Jesus ele possui toda a essência divina, né? Lógico, embora Jesus tenha toda a essência divina, ele não considerou ser igual a Deus. Então, Jesus ele se esvazia, que é o que nós chamamos de kenosis no grego, né? Que é a esvaziação de Jesus. Então, ele se esvazia não que ele deixou de ser Deus, de maneira nenhuma. Jesus sempre foi Deus. Isso daí vai ser um outro assunto para um outro vídeo que nós chamamos de comunicatio idiomatum. Então, quando a gente fala dessa palavra, comunicatio idiomatum, estamos falando da comunicação das duas naturezas. É a natureza divina se comunicando com a natureza humana, né? As naturezas, elas coexistem juntamente, elas não deixaram de existir uma por causa da outra, né? Senão, o sacrifício de Cristo seria um sacrifício imperfeito. Tá? Bom, então nós temos aí Jesus Cristo, que é o nosso grande Deus e Salvador, que está lá em Tito 2, versículo 3, né? Então aqui Paulo afirma mais ainda a divindade
Jesus ao chamá-lo de nosso grande Deus e Salvador, tá? Então ele usa as palavras Theos, né? E a palavra grega soter, de Salvador, né? Então Jesus ele é apresentado como Deus e Salvador, tá? Divino e salvação, tá bom? Então, no aspecto teológico, essa passagem é uma das mais claras declarações da divindade de Jesus Cristo. Então, ela expõe ainda mais a pessoa de Jesus Cristo sendo Deus e sendo divino, né? Nós temos a Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, 20. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, tá? Então João ele vai concluir ainda mais dentro desse conceito a divindade de Jesus Cristo, tá? E as palavras gregas que compõem então esse conceito, né, é aletnos Theos, né? Verdadeiro Deus. Ele enfatiza que Jesus é genuinamente. Temos também a palavra Zoe Aionios, vida eterna, que se refere apenas a uma duração de vida. Fala de um tempo que não tem fim, interminável. Em aspectos teológicos, aqui João reafirma a unidade de Jesus com o Pai e apresenta como a fonte de vida eterna, né? E concluindo agora essa primeira parte aqui, então a divindade de Jesus, na vida cristã, Jesus ele é a pedra angular da fé cristã e reconhecê-lo como Deus encarnado não é apenas uma questão doutrinária. Agora, quando nós entramos no segundo ponto, nós temos então os atributos absolutos, né? É a perfeição, a essência de Deus. Só que agora em Jesus Cristo, né? Esses atributos são incomunicáveis, são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença, tá? Então nós vamos ver algumas dessas coisas em Jesus Cristo. Nós temos que Jesus, ele é onipotente, né? Temos a onipotência de Jesus. A gente já tem uma declaração dele no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, tá? Então, nós temos o poder implicado em Jesus e aplicado nele como toda autoridade. Então, é a onipotência de Cristo. Agora, temos também que Jesus ele é eterno, tá? Quando falamos da eternidade de Jesus Cristo, né, claramente é afirmado isso nas Escrituras, né? Nós vamos então, em contrapartida disso, ter no primeiro versículo de João, diz assim, que no princípio era o verbo. Isso denota a eternidade de Jesus Cristo, né? Temos também em Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele dizendo: Deus forte, Pai da eternidade, aplicando em Jesus Cristo parte de seus atributos exclusivos, tá? E no hebraico nós temos uma contribuição de Isaías 9:6, tá? No hebraico, para a eternidade, que é a palavra ad, que denota perpetuidade, existência sem fim, tá? Miqueias, né? Ele testemunha sobre a eternidade de Cristo, dizendo que cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, que demonstra que Jesus não foi criado, mas existe desde a eternidade, como Filho de Deus, né? Isso entra como aspectos exclusivos do próprio Jesus Cristo, tá? Saber que Jesus ele é eterno, você subentende a existência dele, né? Outro ainda, nós temos que Jesus ele tem onipresença de Jesus Cristo. Então, Jesus ele vai dar algumas declarações. A primeira em Mateus 18:20 vai dizer assim: ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, estarei no meu nome, estarei no meio deles. Mas fala da sua onipresença, né? Ainda em Mateus 28:20 vai dizer que eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? O grego, a palavra que vai aparecer ali é a palavra grega eimi, que é um termo pessoal de estar, tá? De presença, tá bom? Implica em existência, tá? Temos também a onisciência de Jesus na sua divindade, tá? Quando a gente olha dentro desses conceitos, a gente já tem lá no Evangelho de João 1:48, ele dizendo assim: antes de Filipe chamá-lo, eu vi debaixo da figueira. E como na conversa da samaritana, né, que ele vai dizer o seguinte, né, você já teve 5 maridos, em João 4:18, tá bom?
observamos ali, nós temos a ideia do autoconhecimento de Jesus Cristo, tá? Ao concluir essa segunda parte, entendemos atributos exclusivos a Jesus Cristo. Bom, agora em terceiro e último ponto, a gente vai ver a visão que nega a divindade de Jesus Cristo, né? Quando a gente fala de negar a divindade de Jesus Cristo, a gente tem um nome na história, esse nome é ário, né? Que temos então o termo arianismo, né? Em seu contexto histórico, né? O arianismo surgiu no século IV, tá? Com um presbítero de Alexandria, cuja doutrina desafiou os fundamentos da fé cristã, a negar a divindade plena de Cristo, né? E afirma que Jesus era uma criação de Deus e, portanto, subordinado ao Pai. Sua teologia gerou grande cisma na igreja e resultou no concílio chamado Concílio de Nicéia em 325, tá? Então é onde a igreja foi reunida e condenou a heresia de Ário e a sua coeternidade de Cristo com o Pai, tá bom? Então, Ário, nós temos aí muitos conceitos da negação da divindade de Cristo, tá bom? Bom, o primeiro das raízes teológicas é a filosofia de arianismo, tá? Ário foi influenciado por correntes filosóficas neoplatônicas que distinguiam a divindade como algo supremo e inacessível, tá? Por que é importante a gente entender a ideia neoplatônica sobre isso? Porque dentro do conceito neoplatônico, eles diziam que era impossível você, a matéria, ter contato com o divino. E eles diziam que a matéria, ela é má. E é em cima desse conceito que os gnósticos, eles fundamentavam suas doutrinas, dizendo que a matéria era má e eu precisava me desfazer da matéria para ter contato com o divino. Então eu podia satisfazer meus desejos, eu podia cometer pecados, eu podia fazer tudo. Era uma libertinagem, era isso, tá? Isso é uma ideia perigosa, perigosíssima, que surge nesse período e afeta os nossos tempos de hoje ainda, tá? Isso é algo complicadíssimo. Dentro desse conceito mesmo, o conceito de Ário, né? Ele via Cristo como um intermediário inferior ao Pai. Então, o Pai está em cima, o Filho está embaixo, né? E a palavra grega aqui, monógenes, né, usada em João 1,14, é traduzida como unigênito, o único Filho de Deus, tá? O único na sua espécie. Então é o único que corresponde à essência do Pai. É o único. Nós não podemos corresponder à essência de Deus. Não, de maneira nenhuma. Porque nós não demonstramos isso em essência como filho de Deus. Não é igual o povo anda falando hoje em dia, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não, gente, não tem como. A gente não corresponde a Deus em essência como filho. Não tem como. Deus tem um filho mau de coração, como nós. E dentro da interpretação dos arianos, eles colocavam que Cristo foi gerado em um momento específico, né, em vez de reconhecer sua eternidade. E a refutação bíblica que a gente tem aqui, a gente tem João 8,58, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, ele ratifica sua coexistência. Tá? Colossenses 1,16 e 17, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tá? O impacto da condenação de Ário, né, foi condenado no Concílio de Nicéia, em 305, onde os bispos reunidos formularam o credo niceno, afirmando que Jesus, né, ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus, gerado, não feito. Tá? Consubstancial com o Pai. Aí entra a palavra homousios. É essa palavra que vai ser colocada ali dentro do concílio. Homousios. Esse consubstancial significa que ele é da mesma substância com o Pai, da mesma essência. E isso é importante você entender. Em outras palavras, nós temos então a raiz das palavras etimológicas. Tá? Nós temos o logo. Né? Ário reduzia o significado logos em João 1, né? Entendendo-se apenas como agente criado por Deus. Tá? Tem monógenes, que nós vimos, né? Que também tem em João 3,16. Ário interpretava o unigênito como criado, mas o termo mesmo, no contexto bíblico, significa único.
singular. E por fim, nós temos que o arianismo serve como alerta para o crente sobre a importância de defender a sã doutrina. É a pergunta que eu deixo para você. Como você tem defendido a sã doutrina? 1 Timóteo, 6:3, A gente precisa entender que todo espírito que não confessa, nós temos João também, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Então isso aqui é uma defesa direta contra o arianismo, tá? Para nós podermos fechar aqui, precisamos entender a divindade de Jesus Cristo e todos os seus conceitos, todos os seus detalhes, tá? Dentro do texto bíblico e não negá-lo, porque a Bíblia ela não nega, ela só expõe quem realmente Cristo é, tá bom? Esse é o fechamento do quadro, espero que vocês tenham gostado, nós vamos dar continuidade no assunto, tá bom? E a gente se vê no vídeo, fica na paz, tchau, tchau!